Olá, tudo bem? Essa aula é sobre dois recursos no processo penal: o recurso em sentido estrito e o agravo em execução. A gente vai começar falando do recurso em sentido estrito, que é previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal e tem uma série de hipóteses previstas nesse artigo 581. Eu costumo dizer que as hipóteses do 581, do RESE, né, são hipóteses fechadas, ou seja, se eu encontro a hipótese aí, é RESE. Se eu não encontrar a hipótese aí, não pode ser RESE, porque a lista é fechada, ou seja, são hipóteses taxativas. A primeira hipótese é a hipótese, então, de não recebimento da denúncia ou da queixa. Note, é não recebimento. Se o juiz não receber a denúncia ou a queixa, cabe RESE. Se o juiz receber, não cabe RESE. A decisão de recebimento não está prevista aqui no inciso 1º e não está prevista em nenhum dos outros incisos aqui do 581 e, portanto, não é atacável por recurso em sentido estrito. E também, por não ter a força de decisão definitiva, não cabe apelação. Portanto, se existir o recebimento de uma denúncia ou de uma queixa completamente infundado, o máximo que eu posso fazer é um habeas corpus, mas não tem recurso cabível. Segunda hipótese: concluir pela incompetência do juízo. Então, é o próprio juiz que reconhece a incompetência. E aí, nessa hipótese, eu poderia fazer recurso em sentido estrito. Terceira hipótese: julgar procedentes as exceções. E aí poderia ser, inclusive, uma exceção de incompetência de juízo, mas agora alegada pela parte da decisão, então cabe, da decisão de procedência, né? Cabe o recurso em sentido estrito. Quarta hipótese: que pronunciar o réu. Estamos lá dentro do procedimento do júri, final da primeira fase, juiz pronunciou o réu, se eu, defesa, quero atacar, RESE. Se a acusação não se conformar com os termos da pronúncia, porque, por exemplo, uma determinada qualificadora não foi incluída na pronúncia, a acusação também vai fazer o recurso em sentido estrito. Quinta hipótese: da decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Aqui de novo, lembre que a lista é taxativa, então eu não posso ampliar as hipóteses. Se está falando aqui em indeferimento e revogação de prisão preventiva, quando o juiz decreta, eu não posso usar o RESE. Eu vou usar de forma residual, então, o habeas corpus. Mas não tem hipótese taxativa de decretação de preventiva ser cabível a utilização do RESE. Depois, seguindo a nossa lista aqui, fala em decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. Aqui a gente teria uma decisão incidental no processo que reconhece que a pessoa não cumpriu os requisitos, por exemplo, não foi em uma audiência e aí tem o quebramento da fiança, né? Perderia metade do valor. Por quê? Porque se a gente tiver isso sendo reconhecido lá na sentença, que é o mais comum, a sentença é recorrível por apelação. Se cabe apelação, eu não posso fazer o RESE. Lembra que a regra, quando a gente fala em recursos, é que uma decisão só possa ser recorrida mediante um recurso. Então, se eu tiver uma decisão que caberia o RESE, mas que cabe também a apelação, e a apelação é mais abrangente, eu vou usar a apelação nesse caso, porque eu não posso interpor os dois recursos em cima de uma mesma decisão e ao mesmo tempo. Sétima hipótese: decisão que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Mesma observação. Se for na sentença, eu vou recorrer por
apelação e não por reze. Aqui a gente está pensando numa decisão incidental que reconhece a extinção da punibilidade. Nona hipótese, que indeferir o pedido de reconhecimento de prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Então, pensa uma decisão aqui que foi dada incidentalmente, eu pedi o reconhecimento de prescrição, de um indulto e não foi concedido. Agora, lembre o seguinte, se for esse pedido feito na execução penal, não vai caber reze, vai caber agravo em execução. Então, o meu exemplo do indulto, se eu fiz o pedido lá no meio do cumprimento da pena, já da pena definitiva, por óbvio, esse pedido foi feito para execução penal e aí da decisão da execução penal cabe agravo em execução e não o recurso em sentido estrito. Depois a gente tem da decisão que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, aqui a gente está falando em habeas em primeiro grau, né? Na sequência, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, aqui eu diria que tem um grave problema nessa redação desse inciso, por quê? Porque se eu tiver a concessão do sursi da pena na sentença, eu vou recorrer por apelação. E se eu tiver na execução penal, vai ser agravo em execução. Então, de regra, aqui a gente não vai usar reze, tá? Teria que ser um pedido incidental para poder usar o reze. Inciso 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Livramento condicional é execução penal, porque exige o cumprimento de uma parte da pena. 1/3, metade, 2/3. Então, se tiver a negativa do livramento, vai ser lá na execução penal e aí eu vou usar o agravo e não o recurso em sentido estrito. Inciso 13, que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. De novo, pedido incidental, porque se isso acontecer lá na sentença, eu vou usar a apelação. Inciso 14, que incluir o jurado na lista geral ou desta o excluir. Reze, e aqui tem uma observação, que aqui o prazo é diferente, o prazo aqui é maior. Depois, a decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. Então, vamos imaginar que eu tenha feito a apelação e o juiz disse que não era o caso. Para destrancar essa apelação e fazer ela subir para o tribunal, eu vou usar o recurso em sentido estrito. 16, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Então, pense que eu tenho uma questão cível que implica na existência ou não do crime. Aí, o juiz determinou a suspensão do processo crime até julgar o processo cível. Nessa hipótese, eu posso atacar essa decisão que suspendeu o processo penal através de reze. 17, a decisão que decidir sobre a unificação de penas. Gente, isso vai se dar lá na execução penal. Então, aqui dá para arriscar que isso não é hipótese de reze e sim de agravo em execução. 18, que decidir o incidente de falsidade, a falsidade documental. Então, a decisão ali pode ser atacada por reze. 19, que decretar medida de segurança depois de transitar em julgado sentença. Aqui lembrem, né? Se for na execução penal, não é reze e sim agravo em execução. 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. 21, que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. 22, que revogar a medida de segurança. Deixei para comentar as três juntas porque se a gente tiver situação envolvendo a medida de segurança no cumprimento de pena, não vai ser reze. De novo, decisão da execução que eu quiser atacar, eu vou usar agravo em execução. 23,
que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita. 24, não existe mais essa possibilidade, você pode riscar, né, converter a multa em detenção ou prisão. Hoje não existe essa possibilidade, o juiz não pode converter multa em prisão, ele vai, no máximo, aguardar a manifestação da acusação para fazer a cobrança, ou a Fazenda Pública fazer a cobrança lá. Mas não tem como a multa ser convertida em prisão. Tem como a prestação pecuniária voltar a ser pena privativa de liberdade, mas a multa não. E última hipótese, que é a hipótese mais recente aqui, foi inserida em 2019 pelo pacote anticrime, é quando o juiz, então, recusar a homologação do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é negociado de forma administrativa entre Ministério Público e acusado, investigado, enfim, e aí depois vai para uma audiência de homologação judicial. Se o juiz se negar a homologar esse acordo, é possível, então, recorrer mediante a interposição de rese. E como é que funciona aí? Então, a interposição do rese é em 5 dias, eu endereço para o juiz da causa, eu vou fazer pedido de retratação, ou seja, que ele volte atrás, né, e dê uma decisão nova, se retratando em relação à primeira decisão. Se ele não se retratar, as razões, então, vão ser endereçadas ao tribunal. Eu tenho 2 dias, se eu quiser interpor e depois arrazoar, né? Então, eu tenho 2 dias para apresentar as razões, e a outra parte vai ser intimada para contra-arrazoar no mesmo prazo. Isso vai para o tribunal e o tribunal dá uma decisão pontual em relação àquela questão. Falando um pouquinho agora do agravo em execução. Ele está previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. Ele serve basicamente para atacar as decisões proferidas pelo juiz da execução penal. Então, lembrando, alguém faz um pedido, o juiz decide, se eu quiser recorrer, eu uso o agravo em execução. Não é que eu só vá fazer agravo em execução, né? Mas toda decisão que eu quiser recorrer, eu posso usar, sim, o agravo em execução. Se você ler o artigo 197 da LEP, você vai ver que não tem ali sequer o prazo do recurso. Então, a jurisprudência supriu essa lacuna dizendo que o prazo, o processamento, todo o regramento, a gente vai usar o do recurso em sentido estrito. Então, o prazo para interpor o agravo em execução é 5 dias, cabe juízo de retratação, as razões e contrarrazões vão ser apresentadas em até 2 dias e vai para o tribunal. Lembrando, se as razões forem apresentadas fora do prazo, a jurisprudência entende que isso é uma mera irregularidade. Com isso, a gente termina essa aula sobre o rese e o agravo em execução. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais!